Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica e hoje nós vamos entrevistar o que de semana passada falou, o Duda Miller, um rapaz, um jovem que tem profundo conhecimento nas artes de como promover financiamento, como desenvolver a arte e principalmente como nós podemos buscar um recurso para uma pessoa que recém está começando na questão teatral, artística, fazendo o estímulo tanto para aquele que vai buscar recurso quanto para aquele que vai financiar. Duda, bem-vindo novamente ao programa e eu vou começar bem rapidamente o que eu comecei no programa passado, né? Existem recursos muitos, né? Hoje tu dá uma assessoria para várias empresas e para várias prefeituras. E essa vai ser a segunda pergunta, mas a primeira pergunta que eu fiz na semana passada e que eu queria fazer, eu tenho uma banda, né? Ou sou um pintor, ou tenho um grupo teatral. Eu posso fazer todo esse procedimento contigo, certo? Mas se eu quiser fazer sozinho, hoje, me orienta passo a passo como chegar a isso. Prazer falar contigo de novo. Esse assunto é instigante, bom de falar, ainda mais do jeito que a gente está vivendo hoje, essa área cultural. E é bem simples, é gratuito, que é melhor ainda. Hoje, por exemplo, tu abre qualquer buscador teu. A gente vai falar aqui do estado. Aí tu digita lá Procultura RS. Tu não consegue dar conta do tamanho do recurso que está ali, mesmo que tu fique 24 horas tentando protocolar todos os projetos. Então, para te ver o quanto tem em recursos e como é virtuoso esse setor. O que tu faz? Tu vai acessar, primeiro tu te cadastra como produtor, o Estado te pede teus dados, né, os dados corriqueiros, tu acrescenta teu currículo na área, né? E aí tu recebe uma planilha, abre uma planilha para ti, aí tu pode protocolar a tua ideia. A ideia que tu tiver. A arte, ela não tem limite, ela não tem uma regra, não tem nada. Se tu quiser tocar paralelepípedo, por exemplo, tu pode protocolar um projeto via cultura, desde que tu toque paralelepípedo. Então, assim, para te ver, eu tô abrindo todo esse parâmetro de dimensão para te entender como é simples. Um grupo teatral. Mesma coisa. A mesma coisa. Agora eu vou falar de uma outra esfera que é federal também. Tu pode abrir o teu buscador, lá tu coloca Ministério da Cultura. Aí é mais ainda, tu não consegue, se tu passar um mês ali, tu não consegue acessar o volume de recursos que tem à disposição da arte. Então tu tem um grupo teatral, tu cadastra o grupo teatral, que é gratuito também, e preenche a planilha. E requisita, tem editais com recursos, tem projeto com a lei de incentivo, com a restituição, tem prêmios, tem inúmeros, esse intercâmbio de difusão que eu citei na semana passada no programa. Então, assim, são inúmeros recursos que esse grupo teatral tem à disposição. E cabe a ele escolher qual o formato que mais se adequa à proposta. Documentação. Eu sou um grupo de... Vamos dar um exemplo, né? Aconteceu muito, quem não participou diretamente quando adolescência de um teatro, nem que seja de assistente de iluminação com uma lanterna, tá? Esse grupo quer fazer precisa de incentivo, certo? Estudante de segundo grau, maiores de idade. Que documentação eu preciso para isso? Nome, CPF e currículo, só. Só isso. Currículo seria, posso dizer que ele já tem apresentado em vários colégios. Exatamente. É o suficiente? É o suficiente. É o suficiente. Aí ele vai ficar, por exemplo, assim, o que vai implicar o currículo dele. Por exemplo, artes cênicas é uma arte que tem 100% de relevância cultural. Então ela entra no artigo da lei que a gente considera como artigo 18. Agora, por exemplo, se tu protocolar um currículo teu lá, que tu fez teatro na 3ª série, enquanto estudante lá na infantil, e aí tu pede 1 milhão de recurso, teu currículo ele vai ser condicionado à capacidade de tu realizar aquilo. Traduzindo, o currículo é adequado ao recurso que vai receber. Exatamente. Vamos imaginarmos, se é um grupo de teatro a nível secundário, de segundo grau inicial, ele vai ter um recurso compatível com a experiência que ele tem. E eu digo muito assim porque aqui em Lajeado nós temos várias feiras do pessoal do interior, né? A gente vê isso aí nas culturas das praças, às vezes exposição. Isso tudo, se unirem, pode conseguir um recurso direto com eles. Não precisa necessariamente ter a prefeitura. Não, passa direto. O recurso está disponível para o artista. A lei foi feita para o artista.
Desde que prove um currículo satisfatório, mostrando aí, eu digo currículo, acho que deve ter fotos, deve ter filmagem que faz, e vai participar de um julgamento, e aí é auferido um recurso para esse. Ótimo. Agora, nós vamos falar nível de prefeitura, né? Como é que estão as prefeituras? Eu sei que tu dá assessoria para várias prefeituras do Alto Taquari e do Brasil. Como é que está? Existe primeiro conhecimento para a prefeitura? E se existe conhecimento, existe interesse disso aí? E aí vai a terceira pergunta. Tendo esses dois elementos, o conhecimento e o interesse, é fácil chegar lá? A demanda é enorme, mas assim, o que a gente tem que percebe, né? Hoje eu trabalho diretamente com 18 prefeituras. São 18 prefeituras que tiveram um trabalho todo de embasamento sobre a lei, sobre como se protocola projetos, e no primeiro edital já foram contemplados. Então eu quero dizer com isso que minimamente tu capacitando, eles conseguem acessar para te ver como é fácil isso. Mas a realidade hoje chega a, eu vou dizer assim, 80% das prefeituras não tem minimamente capacidade de buscar o recurso. Estão despreparadas para isso. Então, assim, é um dado caótico quando tu compara com o valor e o recurso que está disponível para a arte. E aí o artista está numa situação, né, caótica e com esse recurso que está voltando. Fica derivo o artista nesse aspecto. Fica derivo. Mas o que falta então para as prefeituras? Faltam os secretários ser expertos no assunto? O que falta? Sempre tem aquela questão política, né? Então o secretário quase que 100% é político. É um cargo que está ali para atender uma demanda de uma coligação e assim por diante. Então, acho, e te digo assim, muito provável que eles jamais acessem isso durante uma gestão inteira, esses recursos, enquanto não mudar isso. A não ser que aquele político contrate alguém da área, ou que aquele cargo ali seja posto realmente para um técnico ou para um artista. Senão isso não vai acontecer. Duda, e tu concorda comigo? Eu vejo, até porque eu me criei no Alto Taquari, nós somos assim um povo que não é que eu digo que não estamos acostumados com a arte. Nós gostamos da arte. Mas parece que nós somos um povo que somos aleijados, nós somos deixados de lado. De todos os governos, e isso vem, eu acho que desde o tempo lá da ditadura. Me parece que a arte ficou uma coisa assim, meio afastada de nós. E nós, por outro lado, e aí vem a questão do povo, parece que aceitamos isso. Né? Eu não posso admitir que em Lajeado, ou Estrela, que tem uma arrecadação fenomenal, nós não tenhamos um programa, e eu digo diretamente, de educação à arte escolar, ou melhor, a arte nas vilas. Não se pode ter, no meu conhecimento, e eu sempre digo quando vem os delegados, vem assim os juízes, que o ócio é onde trabalha o mal. O vago enche o vazio de ruim. Tá entendendo? Certo. E eu vejo isso muito pouco nas vilas. Eu não vejo um incentivo a, entre aspas, a uma musicabilidade, a um teatro, a um cinema, ou um ofertar de cinema para aquela população, um ofertar de esportes. Isso é responsabilidade no entendimento dos quadros políticos. Mas, por outro lado, o que a população pode fazer? Né? Eu vejo uma comunidade de bairro, né? E eu vou dizer, a comunidade de bairro pode ser até do centro. O que ela pode fazer antes de chegar no município? O que ela pode fazer entre eles? Existem esses projetos de ajuda ao município ou às pessoas carentes? Existe isso aí? Pode-se fazer sem ter o secretário ou algum assessor? A gente primeiro, falando aqui do Vale do Taquari, tem um dado que é caótico, assim, que é um dos municípios de maior número de suicídio. Então, isso tem diretamente a ver com a cultura. Está relacionado diretamente com a cultura. Explica, como vai estar? Agora me deixou curioso. Como está relacionado? Isso, no momento que tu não tem... Ou tu nasce e morre. O que tu faz no meio da tua vida? Tu não tem uma perspectiva de nada. Né? A arte, ela contribui com tudo. A tua expressão, às vezes as pessoas se expressam de várias formas. Às vezes tu te expressar, colocar a tua raiva, mas tu coloca numa tela e pinta,
tu gera até economia, porque depois tu vai lá e vende aquela tela, então aquela tua raiva se transformou em arte. Quando tu não tem nada disso, tu acaba fazendo o quê? E aí, então, né, a tua área tu tem uma experiência enorme nisso, né? Tu acaba, aquela violência, ela passa ou para outra pessoa, ou para o teu vizinho, correto, ou a falta entendi. de perspectiva de vida. Eu vi um caso, a gente não cita não, mas que a senhora comprou uma calça jeans para se enforcar aqui em Lajeado. Então, tu imagina o nível disso. E, por exemplo, tem artes como o canto coral que amenizam muito isso. Então, o canto coral, por exemplo, tem que ser muito incentivado. É uma arte que é muito importante aqui para o Vale do Taquari e incide diretamente nesses números. Então, é um dado. Vou te dar um outro dado que a gente faz na Prefeitura de Florianópolis, por exemplo. Chegou uma demanda muito grande de psicopatas loucos e eu até esqueci o outro dado, mas um dado assustador assim. E aí a saúde não estava conseguindo atender. Nos procuraram e disseram, olha, o que a gente pode fazer na área da saúde, no Ministério da Saúde, para poder amenizar isso. Aí a gente disse, olha, vamos fazer na área da cultura, mas aí o que tem a ver a cultura com, por exemplo, o psicopata? Um louco, bem, grosso modo, desculpa. Exatamente. Aí a gente disse, tem tudo a ver. Vamos fazer o seguinte, a gente montou um projeto, então, para inserir esse público na cultura. Não tratá-los, mas inseri-los na cultura. Disse, não, mas isso não vai aprovar nunca. E a gente montou o projeto e foi aprovado no Ministério da Cultura com mérito e relevância cultural para o país, artigo 18. O que a gente fez? Trouxe, por exemplo, um esquizofrênico para a Camerata Florianópolis. Então ele senta no meio da orquestra e ele é o solista. E ele vai lá, arrebenta, ele tem um talento maravilhoso. Uma hora ele sai e não volta mais. Mas o que a gente fez? Como ele conseguiu se portar tão bem, ficar tão inserido naquilo? Por quê? Porque ele veio para a cultura. Um menino que estava escondido em casa de uma família tradicional, por exemplo, em Florianópolis, escondido, a família tinha vergonha dele. E a saúde, o CAPS, ninguém conseguia tratar mais ele. A gente foi lá e descobriu que ele era um excelente escritor. Hoje ele vende os livros, a produção dele. Então, o nome do projeto ficou Inclusão Psicossocial na Cultura. Tu amenizou em lugares que eu digo para ti, Marco, nem a polícia entra em Florianópolis. Isso pode ser feito em Lajeado? Pode, em qualquer cidade pode ser feito. E é um recurso que está disponível e não é acessado. Então, tem inúmeras formas de fazer isso. E respondendo a tua pergunta, por exemplo, qualquer comunidade pode protocolar um projeto e receber direto, sem passar por prefeitura, sem passar por nada. Então, é um caminho bem reto. Eu vejo que a tua análise é correta. Eu vou dizer porque eu estava vendo agora um informativo, me sentar no estúdio, e que ocorreram 20 homicídios do começo do ano até hoje em Lajeado. Já. E muitos dos quais a gente conhece por Lajeado eram pessoas que recolhiam papelão, pessoas paupérrimas, pessoas que não tinham onde cair morto, desculpe, mazeladas da sociedade. E aí vem aquilo que tu falou. Não sei se a cultura ia dar uma alternativa, mas a gente não tentou. Não tentou, mas ela dá. Eu posso te assegurar. E eu concordo com isso. Eu estou dizendo assim para aquele que duvida. Exatamente. Poder-se-ia que não desse. Mas nós não tentamos isso. E aí eu digo aqui, peço para todos que estão no meio jurídico, o que nós podemos combater? E eu acho que o maior combate é a cultura. Exatamente. É o que tu está dizendo. Exatamente. Né? Exatamente. Nós buscarmos nessa inclusão, que para mim é fantástico, né? Muito interessante isso aí. Eu fiquei assim, tu vê como tem coisa, daí nós não podemos tirar o governo. Não.